Olá pessoal, vamos a mais uma aula no módulo RTE da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos. Falaremos hoje sobre os sistemas por unidade, em específico os transformadores com comutadores em derivação, mais conhecido como transformadores com TAP. Transformadores com comutador em derivação são utilizados para melhorar a regulação de tensão nos transformadores. Dada uma tensão de entrada no transformador, a tensão de saída no secundário ela depende da relação de transformação do transformador. Em um TAP com comutador de derivação, verifica-se a alteração do número de espiras. Essa alteração pode ocorrer tanto no primário quanto no secundário. Pode-se ter o comutador de derivação tanto no primário do transformador como no secundário. Na figura aqui apresentada, temos um transformador com comutador em derivação no secundário do transformador. Uma vez que há uma variação na tensão do secundário de acordo com a posição do comutador, uma vez que cada posição define-se um número de espiras no secundário desse transformador aqui representado, verifica-se a dificuldade em se determinar o que seriam as bases para uma representação em um sistema por unidade desse transformador. Dessa forma, definimos como valores de base para um transformador com comutador em derivação os valores nominais do transformador. Consideramos que para os valores nominais de tensão, o comutador ele permanece na posição que chamamos de posição zero. Esse transformador ele é representado pela sua impedância de curto-circuito em série com o transformador ideal, de forma bem similar com o que vimos na representação quando há choque de bases em sistema por unidade. A posição do comutador definiremos aqui como um número A. Esse número A, quando assume valores positivos, representa um aumento do número de espiras em relação à tensão nominal do transformador, ao número de espiras que representa a tensão nominal do transformador. Quando esse número A é negativo, verifica-se uma diminuição do número de espiras em relação àquele número de espiras que representa a tensão nominal do transformador. Desta forma, este número A, que representa a posição do comutador, corresponde à variação do número de espiras em relação ao número de espiras correspondente à tensão nominal. Considerando um transformador com N2 espiras correspondentes à tensão nominal no secundário do transformador, vamos fazer a seguinte análise. Ao se incrementar um valor de ΔN2, o número de espiras, estamos representando um ajuste no comutador em derivação, variando o número de espiras no valor de ΔN2. Neste caso, teremos o valor do TAP, ou comutador de derivação, ajustado para um valor que chamamos de A, que, se calculado em porcentagem, ele será obtido da forma ΔN2, aquela variação do número de espiras, dividido pelo número de espiras correspondente à tensão nominal. Então, ficamos com ΔN2 dividido por N2 para a porcentagem, multiplicado por 100. Esse mesmo valor de A em por unidade pode ser obtido através da expressão ΔN2 dividido por N2. Então, temos aqui a variação do número de espiras dividido pelo número de espiras correspondente à tensão nominal, ΔN2 por N2. Essa variação pode ser verificada de forma gráfica,
onde eu tenho um transformador aqui com o secundário com TAP, né, com computador em derivação, essa quantidade de espiras que se refere ao N2, que corresponde à tensão nominal, ela tem uma posição fixa que, em geral, consideramos como o valor do A igual a zero. Quando incrementamos um ΔN2, nós adicionamos uma quantidade de espiras no secundário do transformador. Verificamos, então, que o valor de A corresponde ao aumento da tensão nominal, seja em PU ou em porcentagem. Para entendermos um pouco melhor como funciona o número correspondente ao comutador de derivação, consideraremos um transformador com tensão nominal no primário igual a V1 e tensão nominal no secundário igual a V2. Esse transformador terá relações de espiras N1 no primário e N2 no secundário. Consideraremos ainda que o ajuste máximo de TAP ou de comutação nesse transformador terá valores iguais a mais ou menos AT em PU. Para um ajuste qualquer nesse comutador que chamaremos de A, teremos o número de espiras no primário permanecerá fixo, igual a N1, correspondente ao nominal desse transformador. Já no secundário, dado esse ajuste de A, teremos o número de espiras N2, que multiplica 1 mais A. Lembrando aqui que o número A em PU ele é a variação do número de espiras em relação ao número de espiras correspondente à tensão nominal. Então, ΔN2 por N2. Então, N2 que multiplica 1 mais A vai nos fornecer N2 mais ΔN2. Perfeito? Muito bem. Quando aplicarmos uma tensão V1 no primário do transformador, no secundário já não teremos mais a tensão V2, uma vez que agora foi definido um ajuste A para esse comutador em derivação. Então, chamaremos a tensão no secundário de V2'. E essa tensão V2', ela pode ser obtida como a tensão V2 multiplicada pela variação do número de espiras no secundário, 1 mais A. Em PU, adotando-se como base a tensão nominal no secundário, valor V2, teremos o V2' minúsculo em PU igual a 1 mais A. Podemos ainda reescrever essa equação como sendo A igual a V2' menos 1. Verificamos aqui que o A representa a variação da tensão em relação à tensão nominal do transformador em PU. Vamos considerar novamente aquele transformador que trabalhamos com um comutador de derivação apenas no secundário. Esse transformador com tensões nominais V1 e V2 no primário e no secundário. E esse transformador com ajuste máximo de TAP, mais ou menos AT em PU, dividido aqui em N pontos. Para um ajuste determinado valor de A aqui, desse comutador, nós teremos o quê? Vamos considerar os valores de base, como já comentamos, no primário, valor nominal de tensão, VB, no secundário, valor nominal V2, VB', e vamos considerar uma tensão na entrada desse transformador e o valor V genérico. No secundário, teremos uma tensão V'. E essa tensão V' vai se relacionar com a tensão lá no primário V e a relação
de espiras aqui desse transformador. Então, essa tensão V' vai ser a tensão aplicada, V, e a relação de espiras que temos lá, tensão nominal do secundário mais o ajuste em PU lá da tensão, o ajuste do comutador de derivação, dividido pela tensão nominal lá do primário que está fixa, V1. Então, se eu aplicasse V1 no primário nominal, eu teria no secundário o V2 que multiplica o mais A, como vimos no slide anterior. Agora, aplicando uma tensão V no primário, teremos no secundário um V', e esse V' é obtido através da tensão do primário, vezes a relação entre as tensões do primário e secundário, considerando o ajuste do comutador. Perfeito? Esses valores de tensão agora em PU, no primário teremos a tensão V minúsculo, que é a tensão aplicada V, dividida pela tensão base lá no primário. A tensão base no primário aqui é a tensão nominal lá no primário. No secundário, de forma similar, teremos a tensão V' minúscula, a tensão V' obtida lá no secundário, dividido pela tensão base no secundário, que é a V2. Porém, o valor de V', quando observamos aqui o que acabamos de descrever, V' é igual à tensão V, que multiplica o V2 multiplicado por 1 mais A dividido por V1. Então, substituindo o valor de V' na equação aqui, obteremos o quê? O V2 corta com V2 lá, sobra V sobre V1, que multiplica 1 mais A. No entanto, V sobre V1 está definido aqui, que é a tensão em PU lá do primário. Então, eu tenho que minha tensão no secundário em PU é a tensão do primário vezes aquela variação em PU do número de espiras, o 1 mais A. Então, para representar o meu transformador com comutador em derivação em PU, o meu transformador ideal em PU ele terá uma relação de 1 para alfa. Se eu chamar de 1 para alfa aqui, quem será esse alfa? Ele será exatamente a minha soma do 1 mais A, que me dá a diferença entre a tensão no primário e a tensão no secundário. Tá certo? Para fixarmos os conceitos vistos até então, vamos considerar um exemplo, um transformador Y aterrado e Y aterrado, com potência de 50 MVA e tensões no primário e secundário de, respectivamente, 138 kV e 69 kV. Esse transformador possui a impedância de curto-circuito igual a 10% nas bases nominais do transformador e a relação x sobre R igual a infinito, o que quer dizer que eu vou desprezar as resistências nesse transformador. Esse transformador possui um TAP, que possui comutador em derivação no secundário, e, no caso, ele está ajustado para um valor de A igual a mais 5%. Pede-se obter a tensão em PU no secundário desse transformador para uma tensão aplicada no primário igual a 137.500 volts. Vamos considerar aqui nesse exemplo que o secundário desse transformador está em vazio. Muito bem. Para solucionar esse problema, primeira coisa, vamos adotar os valores de base 138 kV no primário, valor nominal, e no secundário, o valor de 69 kV. Bem, adotando-se esses valores, em PU, a tensão no primário, minha tensão V, vai ser o V aplicado em volt dividido pelo V base. O V aplicado em volt é o 137.500 e o V base é o 138.000. Então, quando eu divido o 137.500 dividido pelo 138.000, eu vou obter esse valor de tensão em PU, aproximadamente 0,99. Muito bem. Para obter a tensão no secundário,
a tensão V' minúsculo, basta eu pegar a tensão no primário, em PU, e multiplicar pela relação 1 mais A. Então, eu terei a tensão V, aproximadamente 0,99, que multiplica 1 mais 0,05. Vou obter, então, como resultado, a tensão no secundário igual a aproximadamente 1,04 PU. Muito bem, pessoal. Esse foi o tema da aula de hoje e até a próxima aula. Obrigado.